Agora foi? Agora saiu o áudio? Então, finalmente, estamos ao vivo aqui no GRUFM. Eu acho que eu vou dizer que esse sim é o primeiro programa do GRUFM. Esse sim, não, pera. Deixa eu fazer só uma coisa aqui. Pronto. Agora sim, esse é o primeiro programa do GRUFM. Tô com o meu Elden Ring aqui rodando. O que você tá fazendo aí na sua casa? Tô com o meu cafezinho aqui também. Né? Eu tô no cineminha aqui de casa, então aqui, cara, você tá me vendo aqui, ó. Eu tô pequenininho, mas esse aqui, na verdade, é outra câmera que tá aqui no canto, beleza? Essa principal aqui tá pegando a tela que eu tô jogando Elden Ring. E esse é o primeiro GRU-FM, é o nosso primeiro programa. Ah, Rafael, mas teve outros programas lá atrás. Ah, foda-se, cara, não importa. Que ficou depois, atrás do GRU-FM, tá em outra época, tá em outra dimensão. Aqui nós estamos no primeiro programa, no primeiro show GRU-FM, beleza? Aí você me pergunta assim, ah, Rafael, mas o que te levou a fazer esse programa? Cara, o que me levou a fazer esse programa foi a história... Foram duas coisas, na verdade. Tipo, tem a razão pela qual eu quero fazer um programa tipo rádio show, né? E tem a razão de por que eu comecei desse jeito e por que eu comecei hoje. Mas bora resumir, né? Bora resumir aqui. Primeiro ponto, cara, é que eu já crio conteúdo assim pra internet tem um tempo. Eu tenho, sei lá, acho que uns 3 anos aí, trabalhando, fazendo conteúdo... sobre tributação, sobre impostos, sobre estratégias fiscais, principalmente assim no Instagram. Tentei fazer uma coisa ou outra ali no YouTube. Tentei fazer umas lives aí, mas porra, não deu certo. Não é que não deu certo, ficou até bom, sabe? Mas eu não dei continuidade. Esse foi o problema. Eu não tive constância, né, pra fazer o negócio. E internet, cara, no final das contas é isso, é constância. E aí, o que eu fiquei pensando? Porra, toda vez que eu vou fazer uma live, toda vez que eu vou fazer um conteúdo ao vivo, é uma merda. Toda vez que eu vou fazer um conteúdo ao vivo, é uma bosta. Então, eu queria ser bom nessa porra. Eu queria conseguir fazer um conteúdo ao vivo, uma live, um rádio show, sabe? Algo nesse sentido que fosse bom. Porque, cara, quem grava ao vivo sabe que é muito mais fácil. Quem faz coisa ao vivo sabe que é muito mais tranquilo. Ter que ficar editando, ter que ficar roteirizando. Nossa, é muito difícil, é muito mais complicado, sabe? E aí eu comecei a fazer uns testes e tal. Comecei a me preparar. E igual toda pessoa que vai se preparar é uma merda. Por quê? Porque aí você vai fazer toda a preparação pra fazer um conteúdo ao vivo. E você gasta horas com coisas inúteis. Aí, cara, hoje, essa semana, na verdade, eu tava pensando aqui, nossa, fiz uma live e foi uma merda. Foi muito ruim. Nossa, filha da puta. Fiz uma live, foi muito ruim. Não é que foi ruim, eu acho que quem tava assistindo até gostou, mas eu não gostei, tá ligado? Eu achei ruim. Eu não acho que ficou bom. E isso porque a gente consome tanto conteúdo na internet que a gente fica se comparando com pessoas que já são, cara, 1000 vezes mais experientes que a gente, já tem muito tempo de internet. E aí o que a gente vai fazer, a gente acha que tá muito ruim. E às vezes tá ruim mesmo, sabe? Porque é a primeira coisa que a gente tá fazendo. E aí eu comecei a me organizar pra testar mais, pra fazer mais volume, sabe? E a ideia era simples, a ideia era que eu fizesse ali uma live por dia. A ideia era que eu fizesse um conteúdo por dia, sem muito preparo, um conteúdo mais rápido, sem muita produção, sabe? Não pra ficar bom, mas pra eu ganhar experiência, cara, que é isso que eu preciso agora. Ah, e você vai postar isso, Rafael? Eu vou postar essa merda. Eu vou postar essa merda.
Porque é isso que eu preciso agora, sabe? Esse é o... Como é que eu posso dizer? Esse é o meu estágio que eu vou fazer pra aprender como que produz conteúdo ao vivo e como que eu melhoro nisso aqui. E aí, nessa semana, na segunda eu tinha lá uma cartilha prontinha, um plano prontinho de como que eu vou fazer e qual que vai ser o tema da semana e qual que vai ser a produção e qual que vai ser piriri parará e tal. E aí, ao invés de pegar a porra do tema na segunda-feira e começar a gravar qualquer merda que viesse na minha cabeça sobre aquele tema, não, eu tive que pesquisar sobre o melhor enquadramento. Não, eu não podia só começar a gravar. Eu tive que pesquisar qual que é a câmera, né? Como que faz a configuração da ZV-10, que é aquela câmera ali que tá filmando o projetor. Não podia só começar a gravar. Eu tive que pesquisar como que funciona a merda como que eu boto porra! Como que eu conecto o iPhone no MacBook para poder usar ele de webcam, mas aí eu não tava contente com o Pixel, né? Tava ruim a qualidade. Aí o que eu tive que fazer? Eu tive que pesquisar na internet um aplicativo em que você tem controle total do iPhone. E aí, quando eu vi, já era quinta-feira. E eu não tinha feito uma única edição do programa, que era justamente para fazer teste, não para ficar bom. E aí chega na sexta-feira, cansado, esgotado, né? Sentindo que eu vou morrer. Tô exagerando, mas assim, tipo, sabe aquele sentimento de derrota, de merda? E eu não fiz nada. E eu não produzi os vídeos que eu tinha que produzir. Eu basicamente fiz ali workshop, pesquisa e configuração. Pra quê? Pra nada. Foi basicamente um monte de pesquisa, um monte de preparação pra nada. Um monte de pesquisa, preparação pra não ter programa algum. E aí eu falei, cara, não tem condição. Aí ontem eu fiquei, tipo, morto, cansado, em estado vegetativo ali. Porque não é que esse era o meu único trabalho da semana. Eu tinha muita coisa pra fazer. Eu trabalho com planejamento patrimonial, sucessório, tributário. E essa parte de captação de cliente, de produção de conteúdo para captação de cliente, é uma das coisas que a gente acaba fazendo, sabe? Não é tudo. Então, porra, chegou ontem, eu tava morto, eu não tinha feito nada dessa parte. Por causa de um preciosismo de merda. E aí eu falei, segunda a gente volta então, né? E tenta novamente. Segunda a gente tenta de novo essa bosta, né? A gente conta a mesma história, finge que vai dar certo. E é isso. E provavelmente vai chegar na sexta-feira fudido e cansado novamente. E aí hoje de manhã, eu tava com essa cabeça, né, de ficar sem fazer nada. E aí o que eu resolvi fazer? Como todo inútil, né, nesse contexto, eu resolvi abrir o Instagram. Opa. Amém, tô vivo. Tô todo inútil, né? Abri o Instagram. Só que dessa vez veio um vídeo de um cara chamado... Eu não sei o nome do cara, porque parece que no Instagram a gente nunca sabe o nome de ninguém, né? Nome é uma coisa reservada a pessoas do Facebook e que aparecem no... Perdão. Porra, que Facebook? Nome é... A gente só lembra do nome de quem tá no YouTube e de quem é ator global. Tipo, se tá na Record, no Instagram ou no Facebook, a gente não sabe quem é. Essa é a regra da mídia, né? Aí, tá, mas eu vi o conteúdo desse cara e era sobre um cara lá nos Estados Unidos chamado Timothy. E ele tava falando que o Timothy foi o cara burro que mais foi abençoado por Deus, né, na história, né? E aí interessante. A história de um cara burro, né, mas que foi abençoado por Deus. Aí o vídeo do cara me pegou.
E aí eu fui entender, pá, por que esse cara era burro? Aí ele começa contando a história do Timothy, né? Eu não conhecia, cara. Eu não sei que ano ele tá tratando, mas parece ser depois ali da Guerra Civil dos Estados Unidos, beleza? E ele tava falando lá, o Timothy, ele veio... Tava lá nos Estados Unidos e ele era um fazendeiro pobre e o sonho do Timothy era ficar rico. E aí o Timothy, ele resolveu fazer... Começou a ir para as festas, né, dos ricos para ver o que eles faziam, como que os ricos se comportavam, onde viviam, onde comiam, como se reproduziam, né? E como que ele podia aprender para alcançar também resultados igual aqueles caras lá, né? O cara basicamente estava fazendo um trabalho, né, seguindo coach nos anos 1800, né? Isso era o trabalho do Timothy. E aí ele começou a ir pras festas e tudo mais, se vestir igual a galera da época, ou do jeito que dava, né? E ele percebeu uma coisa, que todo mundo que era rico tinha um cargo público. Aí ele falou, porra, então o que eu preciso aqui é de um cargo público, né? Essa é a moral da história. E aí ele começou a ir pras festas e tal, e tentar conseguir um cargo público. E a galera meio que ficou de saco cheio dele, né? Porque se tem uma coisa que gente rica não gosta, é de pobre. Brincadeira. Brincadeira. Mas tem uma coisa ali que o pessoal não deve ter enchido o saco, era, porra, de alguém que não ia, segundo eles, que não ia agregar tanto na vida deles, questionando tanto sobre como conseguir riqueza de graça, assim, né? E aí os caras meio que pegaram um cargo merda pra ele, numa autarquia, numa prefeitura ali perto da cidade onde ele morava, e botaram ele pra contar viado. Olha que cargo massa, né? Contar viado, sendo que o cara do vídeo lá do Instagram, do Reels que eu tava assistindo, né? Tudo isso que eu sei é por causa do Reels desse cara. Eu nunca pesquisei sobre esse Timothy na minha vida. E aí, cara, botaram ele pra contar viado. Só que o negócio é que no estado em que o Timothy morava, lá nos Estados Unidos, não tinha viado. Então o trabalho dele era literalmente contar uma população de viado de um lugar que não tinha viado. Então ele não devia ganhar muito bem ali nesse contexto. Só que ele já estava contente porque ele tinha um cargo público, que era o primeiro passo ali, segundo eles, para conseguir conseguir o objetivo, né? O cara meio que quebrou em objetivos na cabeça dele, e eu achei isso massa, né? E aí, beleza. E aí, ele começou a observar os ricos fazendo outras coisas que desempenhavam cargos públicos, né, nessa época. E ele viu que os ricos, eles compravam notas de dinheiro novas. E aí o cara do vídeo explica que tem um contexto específico para isso, né, que não é que os ricos que os políticos estavam comprando esse dinheiro porque esse dinheiro era valioso ou porque isso era um investimento. Não era isso. É que, assim, quando acabou a Guerra Civil e começou esse novo período da história lá dos Estados Unidos enquanto nação, né? Ou pelo menos estados independentes, foi emitido muito dinheiro novo para pagar os soldados e quem veio da guerra. E aí, né, oferta e demanda, esse dinheiro acabou valendo porra nenhuma, né? E isso gerou uma revolta da galera que voltou da guerra. E o que os ricos, para apaziguar, faziam, né, era pegar todo esse dinheiro e comprar por um valor muito mais baixo e relevante, né, pelo dinheiro antigo. Então eles basicamente trocavam dinheiro antigo que ainda tinha valor por esse dinheiro novo que estava em muita quantidade e que não tinha valor nenhum. E aí, só que o Timothy, ele não tinha entendido esse contexto. Ele achou que as pessoas estavam fazendo isso porque era um investimento, porque aquilo valia alguma coisa. E ele pegou todo o dinheiro que ele tinha trabalhando como um fazendeiro, né? E comprou esse dinheiro merda, que não valia nada. E que as pessoas basicamente estavam ajudando as outras, né? Ao comprar esse dinheiro. Só que
E todo mundo rindo dele, né? Porque ele não tinha percebido esse paradoxo, né? Ele não tinha percebido que não era uma oportunidade. Na verdade, eles estavam jogando meio que dinheiro fora pra ajudar pessoas, né? Só que teve um revés, porque pouco tempo depois, meio que o Banco Central dos Estados Unidos, não sei, deve ter sido alguma coisa fundada ali pelo Hamilton, né? Sei lá. Não conheço tanto assim da história americana. Mas eles começaram a comprar esse dinheiro por um valor mais alto do que esses ricos aí estavam pagando. Então, velho, o cara pegou esse monte de dinheiro que ele tinha, que ele achou que estava fazendo um investimento, e conseguiu lucrar muito em cima disso. E os caras ficaram assim, sem acreditar. Eles olharam para esse contexto e falaram: porra, a gente tava rindo do cara e ele foi a única pessoa que ganhou dinheiro nesse rolê. E aí eles ficaram incrédulos. Só que o nosso amigo Timothy, ele não tinha percebido ainda que ele era a piada de todo mundo, sabe? Então ele, não contente em investir, fazer esses investimentos que talvez não fossem... que ele não sabia que estava sendo uma vítima, né? De pessoas mau caráter ali que só queriam que ele se lascasse. Ele continuou pedindo conselho, né? Ele continuou pedindo conselho pra esses ricos aí, essa galera com grana. E aí eles falaram assim: Timothy, você vai pegar a sua grana que você ganhou aí nesse trade inesperado, né? E você vai vender aquecedor de cama lá no Caribe. Porque eu não sei se você sabe, né? Mas o Caribe é um lugar muito frio. E aí o Timothy falou: caralho, gente, muito obrigado. Pô, vocês me deram a primeira dica lá, funcionou. Vou pegar essa dica de vocês aqui e vou fazer dinheiro pra caramba. E aí, cara, se você tem 2 neurônios, você sabe que não ia dar certo, não tinha nada pra dar certo, porque, na verdade, Caribe é quente, feita desgraça. Só que o Timothy não sabia disso. Então ele comprou, tipo, 40 mil desses aquecedores de cama, né? E o aquecedor, gente, nessa época, segundo o cara lá de novo no Instagram, porque eu não fiz o mínimo de pesquisa, eu só tô replicando exatamente o que eu entendi, não o que o cara falou ainda, viu? O que eu entendi dessa história, que eu achei muito interessante. Se for mentira, tomara que seja verdade. Tipo, esse é o meu resumo. Mas beleza. Ele falou assim: vou comprar as 40 mil panelas e vou mandar pra vender lá no Caribe. Só que essa panela, ela não é tipo... Esse aquecedor, ele não é tipo um cobertor que você bota na tomada, porque na época não tinha nem energia elétrica. Ele, na verdade, é tipo uma panela, um caldeirão assim de ferro fundido, em que você enche de carvão e aí você bota tipo debaixo da cama. E quando você bota debaixo da cama, ele aquece. Então pensa se alguém do Caribe ia precisar de uma coisa dessa. Só que, novamente, quando chegou esse carregamento de panela lá no Caribe, as 40 mil panelas, o pessoal olhou para aquilo, os locais, né, os populares, eles olharam para aquilo e falaram assim: meu Deus, mandaram um monte de panela para cá. Para que serve isso? Ninguém sabia que aquela merda era para aquecer cama. Ninguém precisava de aquecimento de cama. Então alguém olhou para aquilo e falou: cara, a gente tá se lascando aqui para fazer melaço, né? Que a gente tem plantação de cana aqui num país tropical. E isso aqui serviria bem como um caldeirão. Porque aí a gente pode usar como um caldeirão, fazer o negócio, pá. Venderam todos os aquecedores de cama. E o Timothy ficou muito rico. E não contente com isso, ele foi novamente pedir conselho pros caras. Pros ricos que odiavam ele. E eles falaram assim: Timothy, agora que você tá muito rico, mais rico do que a gente, o que você vai fazer... Eita porra. O que você vai fazer é o seguinte... Achei que eu ia morrer aqui. O que você vai fazer é o seguinte: você vai pegar esse dinheiro todo que você ganhou e você vai comprar carvão, cara. E você vai mandar pra esse estado aqui.
Porque esse estado lá nos Estados Unidos é o melhor lugar para vender carvão. Gente, conhecendo a história, você acha que esse lugar realmente era bom para vender carvão? Não. Os caras estavam mentindo novamente para ele. Na verdade, aquele estado que ele estava mandando carvão, que ele estava tentando vender carvão, era um dos estados que era um dos maiores produtores de carvão dos Estados Unidos. Então ele estava mandando carvão para vender num lugar que produzia carvão. É tipo vender areia no deserto, cara. É o melhor paralelo que dá para fazer. Só que quando o carregamento de carvão chegou lá, adivinha? Adivinha o que aconteceu? Tava uma baita de uma greve. E aí, ele começou a vender carvão no momento em que começou a greve. Ó, minha esposa chegou aqui. Ele começou a vender carvão no momento em que começou a greve. E ele conseguiu vender tudo e conseguiu ganhar dinheiro. Eu falei, caramba. Por isso que o cara falou que esse cara era o cara mais abençoado por Deus. Mas, cara... Aí eu comecei a pensar em paralelos, né? Tipo, quem que já tinha passado por algo desse tipo, né? Na história recente, eu lembrei de um livro que eu tinha lido um tempo atrás, que era aquele Antifrágil do Nassim Taleb. Mas não é pra ficar te contando historinha aqui de antifrágil, que você tem que ser antifrágil, não, nada do tipo. Mas tem um exemplo que ele dá lá no livro que me lembrou muito essa situação do Timothy. Que era assim, era um cara que negociava green lumber, né? Que ele fazia trading de green lumber, ele ficou muito rico fazendo isso, passou décadas fazendo isso, sabe? E chegou num ponto em que foram entrevistar ele pra aprender com o que ele tinha aprendido, né? Pra ficar rico com green lumber também. Só que quando começaram a entrevistar o cara, eles perceberam que o cara não sabia o que era green lumber. Pra ele, green lumber, tipo, se você traduzir, green é verde, lumber é tipo madeira, sabe? Madeira de tronco, né? E ele achava que green lumber era madeira pintada de verde. Só que green lumber, na verdade, é uma madeira que foi cortada e que não passou por um processo de secagem. Então, o cara, ele ficou rico sem saber o que ele estava negociando. E aí, igual o Timothy, né? Igual a história foi contada, que o Timothy é um cara burro e tudo mais. Só que tem uma coisa, e eu também tava pensando, caramba, esse cara aqui que ficou rico com green lumber, na verdade ele é burro e sortudo. Só que o Nassim Taleb, ele conta no livro, né? Ele fala assim, ele olha por outra perspectiva. Ele fala assim, cara, não é que ele é burro. É que não dá pra ser burro por 30 anos, por décadas, negociando e ganhando dinheiro com alguma coisa. Isso aqui a gente não pode atribuir somente à sorte. O mero fato dele não explicar como que ele sabe ganhar dinheiro com aquilo não significa que ele não saiba ganhar dinheiro com aquilo. O mero fato dele ter sucesso com aquilo e não saber explicar por quê, ou não dar uma explicação racional, não significa que aquilo seja sorte. E aí ele disse que esse efeito tem um nome chamado de Green Lumber Effect. Então eu pensei, aí na mesma hora que eu ouvi essa história do Timothy, eu lembrei dessa anedota aí do Nassim Taleb, porque a moral da história aqui é que nem sempre a pessoa que teve sucesso porque ela faz alguma coisa, ela sabe explicar exatamente por que ela teve aquele sucesso. Ou então que, tipo, as explicações racionais que a gente atribui ao nosso sucesso, elas nem sempre refletem a verdadeira causa do nosso sucesso ou daquela coisa que a gente sabe fazer. E isso é verdadeiro, especificamente, em cenários em que a prática ela é muito mais importante do que a explicação sobre a prática.
ou do que a teoria, do que a explicação sobre a... Você tá entendendo o que eu tô falando? Esse é o problema que eu tava tentando resolver. E por isso que eu comecei a fazer lives. Porque eu vou tentando explicar as coisas e eu acho que eu não tô conseguindo. Entende? E eu vou conectar tudo isso, calma. Mas isso tudo faz sentido, eu te prometo. E aí ele começou... Aí o Jonas Taleb falou assim, cara, não necessariamente a pessoa não sabe o que causou o sucesso dela. Isso pode acontecer. Ela não necessariamente pode saber explicar o que causou o sucesso dela ou por que ela consegue ter resultado com aquilo que ela faz. E eu fiquei pensando, meu Deus, isso é muito verdade. Isso é muito verdade. Então, não necessariamente você... E qual que é o resumo disso? Você não deve ficar perguntando, só perguntando para pessoas que têm aquilo que você quer, a explicação racional de como elas acham que elas conseguiram aquilo. Tecnicamente, segundo o Nassim Taleb, segundo essas histórias aqui que eu contei, o que você deveria fazer primeiro é se expor a essas experiências ou então olhar para a prática do que aquela pessoa está fazendo. E foi exatamente por isso que eu comecei a gravar o GRUFM desse jeito tosco. Porque eu passei a semana toda pesquisando no YouTube, pesquisando no Google, pesquisando na puta que pariu como eu posso ter sucesso falando em público, ou então como eu posso desenvolver minha fala ao vivo, ou então como que eu posso melhorar a minha capacidade de explicar coisas ao vivo. E eu tava vendo o conteúdo de pessoas que eram muito boas naquilo, sabe? O conteúdo de pessoas que eram, excelentes comunicadores e que tinham seus cursos e tudo mais, e que tinham as suas teses sobre por que elas falavam bem. E eu passei a semana toda aplicando o que elas achavam que era importante. Eu não tô falando que não é, sabe? Eu não tô falando que não é aquilo que eleva o conteúdo delas, como a melhor câmera, como a melhor configuração, como a melhor produção de roteiro. Mas eu tava negligenciando a coisa que realmente fez com que elas tenham tido sucesso. E aí eu parei agora e pensei, cara, não é isso que faz a pessoa ter sucesso. O que faz a pessoa ter sucesso é a prática, é a experiência, é a mesma coisa que me fez ter sucesso na área que eu trabalho. Foi ter começado de uma forma meio errante, sem todas as informações e continuado. Então a primeira offshore que eu fiz foi a melhor de todas? Não. Mas a segunda eu já aprendi alguma coisa. E a terceira, ela ficou melhor. Não no sentido assim, os contratos em si, as estruturas, as offshores e tudo mais, elas foram entregues com qualidade para o cliente. Mas o processo até chegar nessa qualidade, ele foi muito diferente do primeiro até o estágio em que eu tô hoje. Porque hoje eu consigo condensar muito mais informação, eu consigo ter maior assertividade em tocar as reuniões com o cliente, em extrair as informações necessárias para chegar na melhor estrutura. E se eu tivesse tentado fazer tudo isso com perfeição desde o início, eu ainda estaria lá no início, fazendo estruturas com muita demora, de forma imperfeita, porque eu tô tentando entender como eu posso melhorar sem fazer, ou ouvindo a explicação das pessoas que são muito boas na área, mas que elas também não sabem explicar ao certo porque aquilo que elas fazem dá certo. Elas meio que estão racionalizando certas questões que, na verdade, são práticas, entende? E aí, eu lembrei do melhor conselho que eu já tinha ouvido sobre criação de conteúdo, especificamente sobre YouTube, que, na minha visão, cara, foi do MrBeast. Porque ele não tava tentando fazer um conteúdo ali pra me vender um curso, sabe? Ele tava fazendo um conteúdo que, efetivamente, era muito verdadeiro sobre o que levou ele a fazer sucesso. O que levou ele a ter esse start. Ele não tava falando assim, faça isso que você vai ter um canal com 1 bilhão de visualização, que você vai ser a pessoa mais importante do YouTube, que não era isso que ele tava falando. O que ele tava falando
faça 100 vídeos. E a primeira vez que eu ouvi isso, eu falei, o quê? Aí ele, cara, faça 100 vídeos. Aí eu falei, como que eu faço esses 100 vídeos? Ele falou, não interessa. Você vai fazer 100 conteúdos. Só que toda vez que você for fazer um novo conteúdo, você vai melhorar alguma coisinha daquele conteúdo, alguma coisa que você acha importante. Você vai colocar, sei lá, uma marca d'água. Então, o primeiro conteúdo aqui que eu tô fazendo, eu vou colocar uma marca d'água. Olha que legal. Então, cada conteúdo que você fizer, você vai melhorar. Mas você só vai voltar pra me pedir um conselho depois que você tiver os 100 vídeos postados. Ele tava falando isso numa entrevista. Ele já falou várias vezes isso, né? Mas ele tava falando isso numa entrevista. E aí o repórter, ele fez uma pergunta muito boa, né? Uma pergunta que, porra, eu não teria parado pra pensar na hora. Ele perguntou assim, tanto que os melhores podcasts ali, eles geralmente são muito por culpa, entre aspas, do entrevistador do que do que da pessoa que tá participando, né? A pessoa que tá participando tem que ter história boa, né? Mas o entrevistador, ele tem que saber extrair as histórias boas. E aí ele falou assim pro MrBeast: e desde que você começou a dar esses conselhos aí pros seus amigos e tudo mais, quantas pessoas voltaram pra te pedir o conselho o próximo conselho? Aí ele falou assim, cara, tipo umas 6. Eu falei, caramba, então o pessoal não passa nem no primeiro filtro, né? O pessoal não passa nem no primeiro filtro. Tá todo mundo tentando entender qual que é a melhor thumbnail, qual que é a melhor coisa que você tem que fazer, como que você pode impostar melhor a voz e como que você pode ser um cara mais eficiente, não sei o que, e passar um maior respeito, e como que você faz a configuração X e Y, e tipo, você não vai conseguir entregar a quantidade que é necessária pra você alcançar os seus objetivos. Porque você vai ter tanto trabalho, tão pouca experiência e um preciosismo tão fodido pra entregar aquilo, que você vai fazer um vídeo e você vai terminar a semana morto, de cansado. E quando você tiver que fazer o segundo, você vai lembrar dessa experiência horrível e do tanto que você ficou cansado e do tanto que aquilo drenou sua energia. E você não vai querer fazer o segundo. Eu falei, caralho, eu estou fazendo exatamente a mesma coisa. Eu tô procrastinando ativamente, eu tô cansando e eu não tô adquirindo aquilo que eu precisava, na verdade, que era a experiência. E aí eu lembrei... Então, cara, isso é muito importante. Porque... Aí ele explica, né? E ele explica algo que eu já sabia que eu não conseguia colocar em palavras. Ele fala assim, porque o conselho que o cara que fez 100 vídeos precisa, ele é diferente do conselho que o cara que fez 200 vídeos precisa. E é diferente do conselho do cara que fez 0 vídeos. Que também é diferente do conselho do cara que fez 1000 vídeos. E geralmente essas pessoas, elas sabem exatamente o que precisa ser feito. Porque elas... Caralho, não faz sentido eu ter morrido aqui. Porque elas sabem o que precisa ser feito, sabe? Depois que elas têm o primeiro feedback. Elas sabem o que elas precisam melhorar, elas sabem... Então, assim, a pessoa que não tem experiência, a pessoa que não fez nada, tudo que ela precisa fazer, na verdade, é começar a fazer. Não enrolar. Começar a fazer de qualquer jeito. Ela precisa entregar a quantidade. Ela precisa para ela fazer aquele estágio da vida, entende? É tipo um estágio que ninguém te contratou, mas que você tem que fazer, que é o seu estágio. Como se você fosse contratado por alguém, sabe? Você é o estagiário de você mesmo, né? Ali. Então, na verdade, o que a pessoa teria que fazer é só os 100 vídeos. E ele não tava falando pra fazer 100 vídeos em um dia, igual a galera do Instagram tá falando agora, nem nada do tipo. Ele tava falando, cara, faça esses 100 vídeos num tempo que dê pra você ter essa experiência. Porra, agora a bateria do controle tá baixa. Que maravilha. Pera.
Achei um carregador aqui. Nossa, cara. Esse quarto aqui tá a cara do incêndio. Não, por que desconectou? Nossa, porque conectou no MacBook. Porra! Eu conectei aqui pra ver se carregava, mas conectou no MacBook. Que merda. Pera. Pronto. Agora deu certo, voltamos. Onde é que eu tava mesmo, cara? Porra. Ah, sim. Eu tava no conselho do MrBeast, né? Que era a pessoa que precisa o conselho que a pessoa que não fez nenhum vídeo precisa é diferente do conselho da pessoa que já fez 10, que é diferente do conselho da pessoa que já fez 100. Então, eu descobri que era isso. É tão simples quanto isso. Então você começa de qualquer jeito. E antes de eu dizer pra você a grande sacada que eu tive, o grande entendimento, a grande iluminação que eu tive, né? Vamos aqui. Vamos com calma. E uma das grandes referências que eu tenho, assim, não necessariamente de sucesso, né? Não, o cara tem sucesso financeiro. Eu nem sei quanto que esse cara é rico ou não. Mas, cara, uma das pessoas que eu vejo como grandes comunicadores que o Brasil tem, dos novos grandes comunicadores, né? Não de rádio e tal, que já eram profissionais e que começaram num ambiente mais controlado, mais profissional e tudo mais, é o Arthur Petri. E aí, quando eu fui analisar, assim, foi uma das pessoas que eu fiquei perdendo muito tempo olhando pra como ele fazia, pra como que tava a estrutura dele e tudo mais. Sendo que eu devia ter ido, não do que ele tá fazendo hoje. Que, pô, é um baita programa com a namorada dele, que já tem muitos seguidores, tem gente pagando, né, muitos assinantes e tal. Eu devia ter ido, na verdade, era pros programas iniciais dele. Que ele já tem 13 anos fazendo isso. E aí, cara, quando eu fui olhar os programas iniciais do Petri, tinha alguns programas que, sei lá, tinha 20 minutos. Tinha outros programas que tinha 1 hora. Outros que tinham 7 horas. Alguns que não tinham vídeo. Outros que tinham que só tinham áudio, né? Outros que ele tava deitado na cama. Outros que... Enfim, entende? Até chegar na qualidade de programa que ele tem hoje em dia, que é o Desinformação, que ele teve, né? Que foi o Desinformação, que não tem mais. Tarja Preta. Até chegar no Arthur Petri Rádio Show e em programas de qualidade, assim, absurda também, como o Achismos, que ele fazia com o Ronald Rios, né? Então, não devia estar olhando pro que o Arthur Petri, novamente, Timothy, o cara do Green Lumber, o MrBeast, o Arthur Petri, todos seguindo o mesmo padrão. Pessoas que eu admiro, pessoas que eu vi sucesso financeiro e vi qualidade, e que, de certa forma, eu tentei replicar o que elas fizeram, só que eu tentei replicar a coisa errada. Enquanto eu deveria ter replicado o volume para adquirir experiência e tudo mais, eu fui replicar o quê, cara? Eu fui tentar fazer a qualidade do que eles fazem hoje, com um conhecimento insuficiente que eu ainda não tenho, sendo que eu devia estar fazendo, sei lá, eu devia estar fazendo volume. E aí eu falei assim, porra, é isso que eu tenho que fazer, cara. E aí hoje de manhã, fechando todos esses parênteses aí que eu abri, né? Hoje de manhã, quando eu vi o vídeo do Timothy, eu falei, não, cara. Eu falei pra mim mesmo assim, não, cara. Você tá dizendo que o Timothy é burro, mas provavelmente esse cara não era burro. Provavelmente esse cara, ele fez o que todo mundo devia fazer. Ele se movimentou e tava todo mundo olhando pra ele como uma pessoa burra só porque ele não conseguia explicar de uma forma racional e inteligentezinha, de uma forma que a gente queira ouvir, que queira escrever um livro, aquela questão, entende? Mas ele tinha a coisa mais importante, que era a vontade de fazer como que eu posso falar? E, porra, e deixar o ego de lado
pra poder começar da forma que dá. Pra poder só começar. Que também foi a mesma coisa que aconteceu com a minha esposa. Cara, minha esposa já produz com outra pessoa aqui, né? A gente sempre procura o MrBeast, o Arthur Petri, sei lá, o Timothy da história do Instagram lá nos Estados Unidos, na puta que pariu. Mas com a minha esposa foi basicamente também a mesma coisa. Minha esposa era uma pessoa que, cara, nem dicção, nem capacidade de comunicação ela tinha quando a gente saiu da faculdade. É muito ruim, não sabia fazer roteiro, não sabia fazer nada. Não sabia falar bem pra câmera. Eu tinha uma qualidade muito mais alta que ela, assim, em termos de processos criativos e tudo mais, sabe? E hoje ela, porra, dá de 10-0 em mim, sabe? Hoje ela é muito melhor. Ela tem resultados superiores. Ela tem uma qualidade, no geral, muito melhor, principalmente no ao vivo. E ela fez, e ela tentou fazer algo parecido com o que as pessoas que ela mais admirava na época faziam? Não. O que ela tentou fazer foi volume, foi quantidade. E depois de, sei lá, umas 7 mil publicações, umas 7 mil peças de mídia produzidas, cara, ela ficou muito boa. Hoje ela já tem um canal no YouTube aí com bastante seguidor, com muito vídeo. Então, assim, pô, depois de umas 7 mil publicações, era inevitável ficar boa, sabe? E eu tive a sorte, assim, de começar no Instagram depois dela, porque eu já tinha trabalhado um pouco na produção de conteúdo em geral, né, depois dela, porque eu já tinha feito um pouco de conteúdo pra ela, não comecei do zero, né? Então eu já comecei sabendo fazer várias coisas, como edição, como roteiro. Então meu conteúdo ele já começou com uma qualidade um pouco mais alta do que se eu tivesse começado do efetivo zero, entende? Então foi isso que eu percebi. Eu percebi que no final das contas, o que conta, às vezes, é só a quantidade e começar do jeito que dá. E, de fato, seguir ali o conselho do MrBeast, do Petri, da minha esposa, do Timothy, do Nassim Taleb. E aí eu falei, foda-se, eu vou começar essa merda de qualquer jeito. Não tô afim de sentar pra gravar. Filha da puta, tá em cima aqui, cara, descendo a escada. Eu não quero sentar pra gravar hoje na câmera. Ótimo. O MrBeast não falou que eu precisava fazer 100 vídeos e que em cada um desses 100 vídeos eu só preciso melhorar uma coisa. Então no primeiro eu começo sem a logo, sem o ícone aqui do lado e aí sem a marca d'água e pronto, botei aqui a marca d'água. Aí no segundo eu posso melhorar outra coisa. Já tem marca d'água. Vou fazer, sei lá, uma capa. Tem capa também, ó. Ó que legal ficou a capa. Aí eu posso botar um áudio aqui em cima da capa. Filha da puta. Eu posso colocar um áudio aqui em cima dessa capa depois, né? E vai ficar melhor ainda. E aí depois eu vou aumentando a minha capacidade de sintetizar a informação e de explicar as coisas com mais calma. Pode ser? Até que eu chego num ponto em que eu tô gostando da qualidade daquilo que eu tô fazendo. Entendeu? Porque no início a gente precisa entregar quantidade, a gente precisa fazer o estágio da nossa própria vida para depois a gente chegar no nível que a gente quer. Onde é que tá esse inimigo, cara? E aí se eu começo da forma mais merda possível, que é assim, deitado no sofá, jogando videogame, sem uma luz boa, aí eu vou ter muita coisa pra melhorar. Então, quanto pior esse primeiro programa, melhor serão todos os outros. Então, eu sei que já teve muita gente aí no início, se tiver alguém assistindo, né? Eu sei que o pessoal já deve ter falado assim, nossa, Rafael, vou te dar um conselho construtivo. Conselho construtivo aqui pra você. Beleza? É uma crítica construtiva.
Tá muito pixelada a sua imagem, você precisa de uma iluminação melhor. Cara, vou te dar um conselho também, foda-se. Aí você fala, ah, Rafael, mas tratando o seu ouvinte dessa forma, você nunca vai crescer. E eu vou te falar outra coisa, cara, foda-se, você também. Pega a sua opinião aí, enfia no seu cu, sabe? Se você tá vendo um pixel aqui, ó, nessa tela, tá vendo esse pixel aqui, ó? Eu quero que tenha mais... Quanto maior o pixel que tiver nessa tela, maior mais feliz eu tô hoje. Sabe por quê? Porque aí no próximo... E esse vai ser publicado. No próximo, eu posso ter menos pixels na tela. Ah, Rafael, mas tratando o seu ouvinte desse jeito, você nunca vai crescer. Quem manda o ouvinte tomar no cu? Ótimo. Porque no próximo, aí eu vou poder ser mais educado com o meu ouvinte, entendeu? Então eu já tenho 2 programas depois desse aqui. Eu tenho um em que eu tenho que ter menos pixels na tela. Pixels ou pixels? Porra, esse cara saiu do nada. Pixels ou pixels da tela. Pixels. Eu vou ter menos pixels na tela. E aí no próximo programa eu posso ser mais educado com o ouvinte. E aí já são 2 programas em que eu melhorei 2 coisas. Beleza? E aí vão ser 3 programas. E aí vai chegar num ponto em que eu vou ter vários programas e eu vou ter melhorado a coisa que eu me propus a fazer em primeiro lugar, que era melhorar a merda da oratória, a capacidade de sintetizar a informação e de explicar as coisas para que quando eu for fazer, sei lá, um outro vídeo que eu precise fazer e que eu precise ser melhor, e uma palestra, aí eu consigo ser melhor. Entendeu? Esse é o objetivo. Então, no momento... Eu tô brincando, cara. Não tô querendo dizer que você não pode ter crítica construtiva, mas nesse primeiro momento eu preciso que a crítica construtiva ela se foda. Porque o que eu preciso agora mesmo é de experiência e é de poder ser ruim nisso aqui pra conseguir volume. No final das contas é isso. Beleza? Foi essa a conclusão que eu cheguei. E por isso que eu botei... E por isso que esse quarto aqui, o cineminha aqui de casa, tá parecendo um ambiente propício a pegar fogo, né? Tem muita tomada aqui em cima do sofá. Tem um risco alto aqui de incêndio. E eu preciso organizar melhor isso aqui. Mas não dá pra deixar pra depois, cara. Eu tinha que pegar isso aqui e começar a fazer do jeito que desce. Do jeito que dava. Nossa, você percebe o tanto que você é ruim em português depois que você começa a produzir conteúdo. Nossa, a gente é muito ruim em português, cara. Até hoje, por exemplo, eu sei que houve, não precisa falar houveram, né? Então, sei lá, houve muitos homicídios. Não se fala houveram muitos homicídios, mas foda-se. Eu preferia que houveram existisse. Eu respeito mais pessoas que usam houveram. Esse é o ponto. Beleza? Eu respeito mais pessoas que usam houveram e que sabem que houveram tá errado porque parece mais certo, final das contas. Então, é sobre isso. Foi essa conclusão que eu cheguei. Eu falei, ai, cara, eu não aguento, não vou esperar até segunda. Eu vou fazer do jeito que dá, porque eu preciso tirar isso do papel, eu preciso fazer isso funcionar. E eu não aguento mais. Não é nem o que eu não aguento mais não é nem a questão de ficar ruim, sabe? O que eu não aguento mais é a questão da procrastinação. Eu acho que eu cheguei num ponto em que eu literalmente cansei de procrastinar, sabe? Parece que eu cansei de procrastinar, então eu meio que tô trabalhando porque eu tô procrastinando a procrastinação. Eu acho que no final das contas é isso. Eu cheguei num ponto que eu já procrastinei tanto que o que eu tô fazendo agora, gravando isso aqui, é procrastinando a procrastinação. Beleza? Porque eu sei exatamente o que eu preciso fazer. E eu só tenho que fazer isso aqui. E isso aqui, inevitavelmente, daqui a uns 100 episódios, daqui a uns, sei lá, 200 episódios, daqui a 1000 episódios, pode ser que fique melhor. Pode ser que funcione. Tem quanto tempo que eu tô falando aqui? 57 minutos.
Ó, primeiro programa ainda tá tão ruim não, né? Ah, Rafael, mas o que você vai falar nesse programa? Cara, eu vou ser bem sincero, eu não defini ainda direito. Porque eu tô um pouco... porque, só pra você entender, que você que às vezes você que não me conhece, que nunca ouviu falar de mim, eu devo subir isso aqui no Spotify, no YouTube Music, na puta que pariu, sei lá. Mas, sei lá, você que não me conhece, você que nunca ouviu falar de mim, eu trabalho com planejamento patrimonial, com holding, né? Com offshore, com investimentos no exterior, com internacionalização de patrimônio. Então, uma das coisas que eu queria falar aqui era muito sobre isso, sobre o meu dia a dia, sobre o meu trabalho, como que eu trabalho com isso. Não apenas ali para profissionais do direito, né? Não é um podcast que foi feito para vender curso, acho que não é essa a ideia. É mais para falar sobre coisas interessantes da minha área, sobre pautas como essa, por exemplo, sabe? De offshore, de holding, etc. De tributação, um pouco de política, de investimento, sobre coisas que tenham a ver, os mitos dessa área, né? O que você deveria de fato se preocupar, o que você talvez não devesse se preocupar, como que você estrutura patrimônio, coisas como essa. Mas, ao mesmo tempo, eu também queria ter a liberdade de falar de outras coisas, porque às vezes, porra, isso é muito chato, cara. Esse assunto, dependendo da forma que você aborda, na verdade, todo assunto, dependendo da forma que você aborda, é muito chato. Pô, tem pessoas que eu adoro em um lugar, e aí elas começam a fazer um podcast, um outro tipo de... Tipo, aí elas são muito boas, né? Naquilo que elas estão fazendo, e elas começam a fazer outro tipo de conteúdo, e, pô, e fica uma merda. Porque aquele outro conteúdo, ele claramente tem uma intenção meio de ser um conteúdo de vendas, ou um conteúdo que não é bem aquilo que a pessoa gosta de fazer no dia a dia, sabe? Tipo, vou dar um exemplo aqui bem claro. Tipo, eu gosto muito de falar sobre tributação, de estudar essa parte de investimentos. E eu gosto muito também, cara, de falar sobre como... Pera, que tá meio agarrado aqui com esses bichos. Aí, na segunda já... No quinto episódio eu já posso fazer sem estar jogando videogame, que é pra melhorar. Mas eu vou dar uma percepção minha aqui sobre o assunto. A pessoa começa a fazer um conteúdo porque, pô, ela gosta daquele formato, porque é interessante pra ela. Igual eu gosto muito de editar, sabe? Tipo, eu gosto de editar o vídeo, deixar o vídeo bacana, deixar o vídeo legal, fazer umas edições mirabolantes, assim, sabe? Colocar uns elementos 3D, fazer um roteiro legal e tal. Beleza. Só que aí a gente começa a descobrir que aquilo dá pra ganhar dinheiro também, sabe? Dá pra gente, sei lá, vender um curso, né? É uma possibilidade. E aí, aquele conteúdo que você faz, que você gosta e que vendia bem antes, quando você é obrigado a fazer um pra vender, parece que não dá certo. Parece que não fica tão legal. É uma percepção que eu tenho, sabe? Então, eu também não queria ser obrigado a fazer um tipo de conteúdo só porque, pô, ele dá dinheiro ou porque eu tô monetizando. Não, na verdade eu queria achar um jeito de monetizar isso aqui de uma forma que eu continue tendo interesse na forma de produzir e não só na renda que eu tô conseguindo com essa nova mídia, entende? Então, sei lá, é aquele negócio de você fazer o que você gosta, mas você continuar fazendo também, depois de algum tempo, com certo interesse. Eu acho que é aí que tá a grande sacada e o que é realmente muito difícil de se alcançar. É quando você consegue atingir algo que te interessa, algo que ao mesmo tempo é tecnicamente bom, certo? Que as pessoas olham e falam, nossa, isso aqui é bom. Então, sei lá, em termos técnicos, gera um valor subjetivo para você, porque você tem orgulho daquilo, gera um valor objetivo para quem assiste, porque eles veem que tem qualidade, e além disso tudo, você também consegue ganhar dinheiro. Eu acho que ganhar dinheiro só é fácil. Te garanto isso. Só ganhar dinheiro é fácil. Fazer algo que você gosta sem ganhar dinheiro também é fácil. Fazer algo que os outros gostam
também é fácil. Te garanto que é fácil. As 3 coisas isoladas, elas são fáceis. Difícil é você conseguir fazer as 3 coisas juntas. E aí, quando você consegue as 3 coisas juntas, aí eu acho que tá a grande sacada. É aí que eu acho que tá aquele negócio que a gente chama de propósito, sabe? Tipo, é aí que tá, cara. É aí que realmente tá o objetivo da nossa vida, no final das contas. É quando ele gera dinheiro suficiente que você precisa, quando ele gera valor, alguém valoriza aquilo que você faz, e quando ele também... E quando você também se sente satisfeito, sabe? E agora acho que chegou... Pelo menos, graças a Deus, chegou num ponto da minha vida, assim, que eu posso investir um pouco mais em fazer coisas, assim, que me deixam mais satisfeito, né? Tecnicamente, pelas minhas contas aqui, no meu planejamento, eu já estou virtualmente aposentado, né? Então, que é uma grande vantagem. E aí, o que significa que... O que eu quero dizer aqui com virtualmente aposentado, né? Vamos dizer assim, para você se aposentar, o que você tem que fazer é juntar uma grana na sua vida, né? Você tem 2 períodos na prática. Você tem um período em que você passa juntando grana, que é o período que a gente chama de período de acumulação, né? Você junta grana, investe e tudo mais. E você tem outro período na sua vida que se chama o período de usufruto, né? Então esses 2 nomes são os 2 períodos que importam ali na nossa vida, acumulação e usufruto. No período de acumulação, você junta dinheiro, você trabalha em algum lugar, você pega aquele resultado do seu trabalho, gasta uma parte e investe a outra. Basicamente isso que a gente faz. Na segunda parte da vida, é quando você para de depender, não necessariamente de trabalhar, sabe? Porque a gente nunca vai parar de trabalhar na prática, mas a gente vai parar de depender do resultado daquele trabalho. É isso que significa ali o usufruto. Só que, dependendo do prazo que você tem, se for um prazo mais longo, por exemplo, você não necessariamente vai precisar investir todo mês, sabe? Se você atingir um certo patrimônio hoje, você pode só parar de investir, que esse patrimônio por si só, ele já vai aumentando por si só, e dependendo do quanto você já investiu, pode ser que você não precise investir mais. Pode ser que se você só esperar, né, uns 20 anos, uns 30 anos, você consiga atingir aquele objetivo. E pelas minhas contas, eu já consegui isso. Então, para me aposentar daqui hoje eu tenho 33, eu consegui, se eu não investir mais nada, eu atinjo o meu objetivo de me aposentar aos 52, mais ou menos. Eu conseguiria me aposentar aos 52. Meu objetivo é de 100 mil reais, uma renda de 100 mil reais por mês, obviamente atualizada, né? Não a valores daqui a 20 anos, uma renda que equivaleria a 100 mil reais de hoje. E com o montante que eu já tenho hoje, se ele continua rendendo por si só, daqui a 22 anos eu conseguiria me aposentar com 100 mil reais, entendeu? Então, isso significa 2 coisas, que agora eu não tenho uma pressão tão grande, né? De ganhar tanto dinheiro assim com o trabalho, de ser obrigado a fazer coisas que eu não tô tão afim. Porque eu já não preciso acumular, não preciso fazer tanto dinheiro para ser obrigado a separar uma renda tão alta, né? Para me aposentar. Mas de qualquer forma, eu vou continuar investindo, porque qualquer renda, qualquer investimento que continue entrando, ele, na verdade, o que ele vai fazer é trazer o prazo para mais próximo. Então, ao invés de me aposentar Nossa, peraí que tá difícil aqui. Ao invés de me aposentar aos 52, 55, eu poderia me aposentar
aos 48. Entende? Então, qualquer volume de patrimônio daqui pra frente, na verdade, o que ele vai fazer é mandar o prazo mais pra perto. Então já não dá pra dizer que eu tenho uma pressão tão alta pra saber se eu vou conseguir o objetivo. Se eu estiver vivo, até lá eu consigo. E outra vantagem é que, pô, não preciso também me cobrar tanto assim na vida profissional, né? Porque agora eu basicamente só preciso juntar o dinheiro pra bancar meu custo de vida. Então isso é muito mais relaxante. Mas tudo isso pra eu te falar que isso também, de certa forma, vai determinar muito do que vai ser tratado aqui e nos meus próximos produtos, sabe? Por isso que eu falei que eu tô virtualmente aposentado. A grande vantagem de estar virtualmente aposentado é qual? Que aí eu posso fazer mais coisas que eu valorizo subjetivamente em detrimento de coisas que só dão dinheiro. Acho que essa é a grande vantagem, entende? Não que dinheiro não seja importante, mas porra, agora a conta tá mais favorável pra mim, entende? E aí eu posso fazer coisas que eu julgo ser mais interessantes. Sem pesar tanto pro lado ali do dinheiro. Então, mais pra definir aqui o que vai ser essa pauta... Cara, muitas das coisas que eu queria fazer aqui eram temas livres. Então, não tenho uma obrigação de ficar cobrindo política, nem notícia de política. Sinceramente, eu tô de saco cheio de política. Eu não aguento mais. Puta que pariu, chato pra caralho. Gosto muito dessa parte de investimentos, finanças e tudo mais, mas porra, essa rixa política... Ô, teminha chato, viu? Quero pagar de isentão aqui, não. Eu me considero uma pessoa, de certa forma, mais alinhada à direita, talvez. Não tanto quanto antigamente, mas eu acho que dá pra dizer que eu sou uma pessoa mais de direita. Mas, porra, tá chato, cara. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Não é que não seja importante, é que eu não aguento mais as pessoas falando sobre isso. Isso geralmente são pessoas chatas. São pessoas que estão... Como é que é a palavra? Bitoladas. E tá um tema muito ruim. Tá um tema que gera coisas ruins, sabe? É chato. Não aguento mais. Mas ao mesmo tempo tem coisas ali na política que me interessam, né? Eu pensei em algumas pautas pro programa. Eu pensei em falar sobre notícias interessantes, notícias que são relevantes, comentar algumas notícias, né? Principalmente questões ligadas a aspectos tributários que influenciem no patrimônio, não necessariamente nessa parte mais operacional. Porque essa parte tributária, gente, ela tem uma parte muito forte das empresas, né? De você entender como que a empresa é tributada, a empresa operacional. E tem uma parte muito relevante também do patrimônio. De como que você pode encontrar a melhor tributação do imóvel, de como que você pode encontrar a melhor tributação para sucessão. Enfim, e é dessa segunda parte que eu gosto mais de falar, sabe? Eu gosto mais dessa segunda parte de patrimônio, de como que a gente pode ajudar pessoas que já têm patrimônio a economizar com impostos, a economizar com custos e resolver alguns problemas também de ordem sucessória, né? De proteção patrimonial, como que você faz para proteger esse dinheiro, esse patrimônio que você já montou do governo, de ações, de credores, da sua vida civil, enfim. Esse é um tema que me interessa bastante, não quero falar sobre isso. Outro tema que eu quero falar também, aqui nesse canal, é respondendo ouvinte. Então, eu já criei um e-mail, na verdade, que chama Chora Que Eu Leio, beleza? Chama Chora Que Eu Leio. E você pode mandar o seu relato. Cara, manda um e-mail grande. Manda história, manda contexto, manda informação, cara. Manda coisa que seja interessante. Pra eu entender seu patrimônio, pra eu entender qual tipo de imóvel que você tem, qual tipo de bem que você tem, qual investimento que você faz. E como que você pode melhorar isso, não em termos de investimento, mas como que você pode estruturar esse patrimônio melhor, sabe? Se vale a pena offshore, se não vale a pena offshore. Enfim, você pode... Esse vai ser um canal para você mandar, né?
esse tipo de dúvida, eu acho que vai ser bem legal, né? Eu ainda não decidi se todos os episódios aqui eles vão ser liberados com acesso gratuito, ou se eu vou fazer um esquema tipo de membros, né? Uma área de membros paga no Patreon ou em alguma outra área igual do Petri, sabe? Acho que no início agora eu devo fazer mais aberto, né? E nos próximos eu devo disponibilizar algumas coisas específicas para membro, porque no final das contas a gente acaba tendo que monetizar de alguma forma, né? Pelo menos para pagar custo, para a gente conseguir viabilizar mesmo no longo prazo o projeto. A gente tem que fazer isso, cara. Tem que encontrar uma forma de monetizar, né? Então, eu não sei como é que eu vou fazer ainda direito, mas tem essa possibilidade de botar lá. Mas, por enquanto, eu acho que eu vou publicar no Spotify, YouTube Music... YouTube Music? No YouTube normal. Devo criar um programa ali específico pro GRU FM, um canal. Beleza? Mas é isso. Eu devo trabalhar dessa forma. Então, temos o quê? Notícias, giro de notícias, cobrir notícias... Cobrir questões importantes. Tem o Chora que eu leio. Tinha outro quadro que eu tinha pensado também agora, mas eu não lembro exatamente o que é. Mas é isso. Foi isso que eu pensei. É por isso que eu tô fazendo esse programa. É por isso que ele é assim. Não é assim que eu vejo ele pro futuro. Mas é assim que eu acho que eu precisaria ter começado pra começar. Tipo, entende? É assim que eu precisaria ter começado pra começar. Eu acho que isso sumariza tudo que eu queria dizer. É assim que eu precisava ter começado pra eu, de fato, começar. Mas é isso, cara. O que você achou desse primeiro? Não dá crítica construtiva, não. Na boa, fala que foi uma merda. Deixa aí. Foi uma merda. Mas não fala assim... Foi ótimo, mas poderia ter melhorado nisso, nisso e nisso. Vai tomar no cu. Você também poderia ter melhorado. Só fala foi uma merda, cara. Vamos parar dessa passiva agressividade, dessa crítica construtiva. Beleza? Só fala que foi uma merda. Deixa aí. Se você tiver achado que foi bom, só fala que foi uma merda. Deixa aí nos comentários. Foi uma merda, Rafael. Espero que esse programa de merda continue e que ele possa, talvez um dia, chegar próximo de algo bom, porque está uma merda. Só fala assim, cara. É melhor. Porque até mesmo com crítica, com elogio é uma merda. Elogio é ruim. Elogio não vale de nada. Elogio a gente só fica... isso então significa que foi bom? Nossa, como eu sou bom. Não, é melhor você saber que foi uma merda, porque aí se você estiver disposto a fazer algo melhor... Aí isso já te dá um boost de energia ali. Mas isso aqui foi uma merda. Isso aqui foi horrível. Aí não poderia ter ficado melhor se tivesse menos pixels na tela. Poderia ter ficado melhor se tivesse um áudio melhor. Poderia ter ficado melhor se você tivesse sentado numa cadeira prestando atenção no público, né, Rafael? Poderia ter ficado melhor se você respeitasse o público. Cara, vai se fuder. Primeiramente. Na boa, vai se fuder. Beleza? Eu não quero atrair gente que fala desse jeito. Primeiramente, eu não quero atrair a gente aqui que fala desse jeito. Então, se você fala desse jeito, vai tomar no seu cu. Beleza? Vai tomar no seu cu. Vai embora desse programa. Nunca mais volta aqui. Beleza? Então, quem que você quer atrair? Cara, gente de verdade, sabe? Tipo... também é brega falar gente de verdade. Gente de verdade, eu quero atrair gente de verdade. Não, cara, pode ser só uma área pra gente falar igual gente normal e não igual a gente da vida real, em que a gente precisa ser muito educado, e nem igual a gente da internet, em que é todo mundo muito escroto. Bora só fingir que isso aqui é... sei lá, um canal em que a gente pode falar algo mais sincero, falar sobre temas interessantes, talvez no processo a gente se ajude, você aprenda alguma coisa que você talvez não saiba, e eu melhore
na minha comunicação. E é isso, galera. Esse foi o GRU-FM, que provavelmente também vai mudar de nome, porque eu não tenho direito sobre esse nome. Tem uma rádio já chamada GRU-FM lá na puta que pariu de Guarulhos. Merda. Beleza? Mas, sei lá, chama de Rafael Rádio Show, que como a minha inspiração é o Petri, é mais fácil eu já assumir que eu tô plagiando ele, né? Que é alguém que eu... Brincadeira, cara. Brincadeira, cara. Já é alguém que eu admiro. E tentar tirar do papel. Mas obrigado aí, esse é o Rafael Rádio Show, entre aspas, brincadeira, é o GRU-FM. E nos vemos no próximo episódio. Grande abraço.